Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Fé em Ação. O nosso programa tem o apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Para saber mais sobre a Federação e o nosso programa, é só acessar as redes sociais e inscrever também no nosso canal do YouTube. Os endereços aparecem aqui no vídeo. Foi no curso de teologia que Alexandre Catalano percebeu sua afinidade em orar individualmente, abraçar e transmitir o amor de Deus através desse relacionamento próximo com as pessoas. Foi aí que surgiu seu interesse em capelania. E foi no ano 2000 que nasceu a oportunidade de realizar esse trabalho em clínicas de reabilitação de dependentes químicos. Na reportagem a seguir, você conhece um pouco mais dessa história e como essa iniciativa tem transformado vidas. Há muitos anos, há uns 20 e poucos anos, eu comecei a conhecer a Deus de uma maneira especial na minha vida. E naturalmente o amor pelo próximo, o amor pelas pessoas, ele começa a surgir dentro da gente de uma maneira mais intensa, né? E eu comecei a visitar famílias, visitar lugares bem simplesinhos, viajava para o sertão da Bahia para falar de Deus, para povoados. Eu sei que depois de um tempo eu decidi estudar teologia, né? E vim aqui para o interior. E no ano de 2000 eu conheci uma das clínicas do Alexandre Castanheira e já no curso era necessário que eu fizesse estágio, né? E a capelania é algo que eu sempre me interessei demais. Eu visitava hospitais, isso já no próprio curso também, enquanto a maioria quer ser pastor, não gosta muito de capelania, né? Eu ser pastor de igreja, eu sempre gostei de estar junto com as pessoas, de orar individualmente, dar aquele carinho, abraçar. E na capelania, a gente consegue ter um relacionamento próximo com as pessoas, com todos que estão aqui. Então eu faço um culto com eles e depois eles formam uma fila e querem conversar, abrir o coração, pedir oração por alguma coisa, falar sobre as dificuldades, as lutas. E eu gosto disso, eu gosto de ouvir e poder abraçá-los, orar com eles, né? E a vitória deles acaba sendo a minha também. Depois eu passeio pelas ruas, encontro muitos deles e eles vêm contar a vida deles para mim. Então é muito gostoso isso, né? São pessoas queridas, amadas, que muitas vezes não são compreendidas na própria família, na sociedade, mas são filhos de Deus queridos e que têm chance, né? Estão tendo uma chance, uma oportunidade para vencer. O pastor Alexandre Catalano, ele vem semanalmente aqui e tem umas pessoas voluntárias também da igreja que elas vêm aos finais de semana para ler a Bíblia, para cantar, para falar de Deus, para estimular essa busca espiritual, para estimular a fé delas, que elas chegam aqui sem fé, elas chegam aqui sem acreditar em nada. Então esse trabalho de capelania, ele é muito importante para resgatar moralmente as meninas. Eu comecei nesse trabalho das clínicas de recuperação em busca de tratamento. Eu tive problema com álcool e com drogas, com idade de 24 para 25 anos. Conheci Fazenda Senhor Jesus, na cidade de Araxá, Minas Gerais, e me apaixonei pelo trabalho, sabe? Tive uma experiência muito bacana e uma experiência muito grande com Deus. Foi quando eu consegui experimentar a ação de Deus na minha vida. Até eu conhecer uma clínica de recuperação, ou mais propriamente dito, conhecer a Deus e ter uma conversão, eu vivi e trabalhava em função do mal praticamente. Nunca cometi nenhum crime, nenhum tipo de crime, mas contra a minha saúde e tudo, né? Quando a gente entra para esse mundo, a gente perde totalmente o foco, perde a noção do que é certo e o que é errado, sabe? Eu costumo falar que eu vivi em função do mal porque, mesmo indiretamente, eu fiz mal a muitas pessoas, né? O dinheiro que eu gastava com droga e com esse tipo de coisa financiou uma morte ou coisa parecida, sabe? Era uma vida bem, bem difícil. E graças a Deus e a boa vontade
da minha família, vamos dizer assim, buscou-se um meio de reabilitação para que eu pudesse voltar ao convívio social, né, da sociedade. Eu montei em Limeira, na cidade de Limeira, junto com um grupo de empresários e pessoas da sociedade civil, um projeto Casa Dia, e que deu muito certo. Por ter tido a experiência Fazenda Senhor Jesus e Casa Dia, eu juntei as duas, e aonde eu comecei a fazer internações. E trabalhando com homens de rua, meninos de rua, com apoio de empresários em troca de prevenção em indústrias, em empresas, em escolas. O trabalho aconteceu de uma forma muito natural e com a providência divina o tempo todo me ajudando a dar continuidade nisso. Foram feitas duas tentativas de reabilitação. A primeira eu não aceitava, achava que estava tudo certo, o problema não era comigo. Já na segunda, então essa primeira reabilitação não deu certo. Já na segunda vez, um trabalho feito pelo pastor Alexandre Catalano veio me apresentar a Deus e como que ele poderia mudar minha vida, sabe? Onde eu aceitei e minha vida começou a mudar. Eu tive uma conversão e prosperei, sabe? Ele mudou minha vida de tal forma que eu pude resgatar toda a minha dignidade, toda a minha capacidade, tudo que eu havia perdido em função do vício foi restabelecido, foi restituído, na verdade, né? Meu marido é um dependente químico. Quando a gente namorava ainda, ele se internou aqui nessa clínica, né? E foi através da clínica, foi através do trabalho da capelania que ele encontrou a liberdade e que ele encontrou a Deus novamente, né? E eu do lado de fora, com a minha família, com a família dele, a gente sempre estava em oração. Em alguns momentos a gente fraqueja em fé, sim, né? Porque a gente não acredita que vai dar certo, mas Deus mostra pra gente que vai dar certo. Hoje a gente está casado, a gente casou, ele está limpo há alguns anos e eu trabalho com dependência química hoje. Acho que Deus foi comandando minha vida e foi me colocando nos lugares, né? E hoje eu trago minha experiência de vida para elas, eu falo disso, eu falo da recuperação, que eu vivo em recuperação e também falo de psicologia, a terapia. Então eu tenho as duas coisas para trabalhar. Quando a gente participa de um programa como esse, levando um pouquinho de esperança, de amor, levando a presença de Deus para as pessoas, eles são beneficiados, mas nós... É impressionante, porque eu saio daqui, eu esqueço dos meus problemas, parece que eu não tenho problemas, parece que a minha vida é um mar de rosas, perto de tudo que eu ouço aqui, né? Então, eu acabo sendo mais grato a Deus ainda pela vida que eu tenho, pelo privilégio de conhecê-lo, porque o que eu tento passar para todos é que se eles tiverem um encontro com Deus, um relacionamento com Deus, eles vão ter vitória na vida. E eu tenho isso hoje, essa oportunidade de falar de Deus, de mostrar para as pessoas que vale a pena e é possível vitória com Deus. Então isso é um privilégio muito grande, isso dá forças para mim, porque eu vejo que eu estou sendo um instrumento nas mãos de Deus para ajudar pessoas a também terem liberdade. Nessa trajetória tem muitas experiências lindas, não daria para contar, porque são pessoas com experiências incríveis, e que não dá nem tempo de contar. Você já, nessa entrevista que você fez agora há pouco, você já deve ter visto algumas histórias, presenciado algumas coisas impressionantes. Mas uma muito bonita que aconteceu foi com o próprio Ibrahim, né, que faz parte aí da reportagem que você fez também. Um dia ele estava numa clínica em Itapecerica da Serra e eu era capelão ali também. E ele, cada vez que eu fazia um culto, ele vinha falar comigo e falava, eu queria perguntar mais coisas, eu queria conhecer mais a Deus, você pode me ajudar? Individualmente eu comecei a dividir muitas coisas com ele e um dia o que me marcou foi quando ele me chamou num canto e falou, Alê, eu descobri o que é liberdade aqui dentro e a liberdade é Cristo, a liberdade é ter a Deus na nossa vida. Então mesmo aqui preso, como eu estou hoje, eu sinto liberdade.
E eu sei que se eu sair daqui andando com Deus, eu vou continuar tendo essa liberdade. Eu me sinto abençoado e leve, sabe? Porque a dignidade é reconstruída, tudo. Hoje eu posso entrar em qualquer lugar, conversar com qualquer pessoa de cabeça erguida, sem aquele peso da culpa de estar fazendo algo errado, sabe? E é bom poder trazer essa mensagem para outras pessoas que talvez passem ou estão passando por uma coisa parecida, sabe? Que tem recurso, tem um caminho, mas é Deus. Então hoje ele vive uma vida bem reta, muito correta, né? Mudou completamente o comportamento, deixou os vícios, os comportamentos errados e tem uma vida nova. Hoje a gente vive muito bem, a gente tem uma vida muito diferente de antes. Eu acho que é um privilégio participar de qualquer programa, de qualquer coisa que a gente faça para Deus é maravilhoso. Até no trabalho, você está trabalhando, eu tenho o costume de sempre que eu saio de casa falar, Senhor, me use aonde eu estiver. E sempre surgem situações incríveis na nossa vida para que a gente possa fazer alguma coisa pelo próximo e isso faz com que a gente cresça, com que a gente seja alguém nesse mundo, porque a gente simplesmente sentar numa igreja ou estudar a Bíblia e não dividir isso com ninguém através da nossa vida, do nosso testemunho, não traz tanto sentido para a vida, né? Aquilo acaba até entristecendo a gente, porque você acaba guardando um monte de informações importantes e o mais bonito é a gente poder dividir isso com os outros, né? Dar é incrível, você poder dividir o seu amor, o seu carinho, a sua atenção, simplesmente sentar com a pessoa e ouvir. Você não precisa nem ter um conhecimento muito grande da Bíblia, é o amor mesmo, né? É o que faz a diferença, Deus é amor e o amor transforma vidas. Esse trabalho dos pastores é muito importante. Enquanto a pessoa não coloca Deus para ocupar esse vazio que sente, ela não se mantém em pé. E no próximo bloco tem entrevista aqui no nosso programa. Fique com a gente, o Fé em Ação volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Fé em Ação e é sempre bom ter a sua companhia aqui com a gente. Para saber mais sobre o nosso programa e a federação, é só acessar as nossas redes sociais. Os endereços aparecem aqui no vídeo. E chegou o momento da nossa entrevista de hoje. Vamos conhecer um pouco mais da história e da vida de Alexandre Catalano. Sérgio Azevedo, agora é com você. Obrigado, Flavinha. Hoje o quadro Histórias e Testemunhos está trazendo uma pessoa especial. Primeiro porque é um empresário bem-sucedido, mas que também cursou teologia, se formou, é pastor e, de forma interessante, ele consegue, parte do seu tempo, ganhar o seu pão de cada dia como empresário nos seus negócios, mas ele dedica pelo menos uns 40% do seu tempo que poderia estar sendo para multiplicar os seus negócios, para multiplicar bênçãos para Deus. Ele dedica esse tempo para ser um capelão cuidando de, especialmente, drogados. Nós estamos recebendo em nossos estúdios Alexandre Catalano. Alexandre, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Obrigado, é um privilégio. O privilégio é nosso e até por você ser uma pessoa privilegiada que Deus colocou no seu coração, não ter o egoísmo de falar eu quero mais, eu quero ganhar mais, ter mais lucros, aumentar os meus negócios, mas colocou Deus no coração em primeiro lugar e dedica um tempo importante para fazer o serviço a serviço de Deus. Isso tem uma diferença, telespectador, porque muitas vezes o empresário fala assim, não, o tempo meu de empresário é sagrado, eu vou trabalhar 8, 10, 12 horas para ganhar. E aí, da sobra do meu lucro, uma parte dele, eu dou um cheque, eu dou um dinheiro e mando para alguma instituição, para um hospital ou para ajudar. Mas não, você resolveu você mesmo doar o seu tempo,
a sua expertise, os seus talentos para dedicar a Deus. Como é que você concilia isso, Alexandre? Como é que você pensou nisso e desenvolveu isso, se tornar uma parte do tempo empresário e uma parte capelão? Muito bem. Há mais ou menos 22 anos atrás, eu comecei a me envolver com Deus. Eu não sabia que era possível isso e é uma história longa, não dá tempo de eu contar como Mas, foi essa resumidamente, mudança. Eu vi uma mudança muito grande na vida do meu irmão. Ele tinha muitos problemas emocionais, psicológicos, e em função de uma série de coisas que aconteceram no passado. E ele passou a tomar muitos medicamentos, teve síndrome do pânico, e nesse período ele conheceu uma pessoa cristã que falou de Deus para ele, o motivou a estudar a Bíblia, a orar, e ele foi sendo transformado por Deus. E eu achei aquilo impressionante. E eu falei, eu quero conhecer esse Deus também. Aí o meu irmão começou a falar de Deus para mim, mais novo do que eu, e aquilo tocou demais meu coração. Nunca me esqueço, a primeira noite que eu fui na casa dele, nós vimos um vídeo de uma pregação e lemos um pouquinho a Bíblia e fizemos uma oração juntos, né? E ele estava aprendendo também, não conhecia muita coisa. E eu, não sei, naquele dia eu senti algo muito especial. E quando eu saí da casa dele, fui no meu carro, estava na garagem da casa dele, me ajoelhei no chão e falei, Senhor, eu não te conheço, mas se o Senhor existe mesmo, se é possível ter um relacionamento com o Senhor, eu quero. Eu falei isso chorando. E a partir daquele dia, minha vida começou a mudar. Eu bebia muito, fumava muito, bebia, olha, tinha uma garrafa de vodka para sair à noite, fumava 2 maços de cigarro por dia, sempre nas baladas com os amigos, né? Eu tinha muitos amigos, eu era da noite, né? Eu tinha casa noturna à noite, eu tinha um restaurante que era praticamente uma casa noturna e, bom, eu já contei esse testemunho até em alguns lugares, lá no NASP, em Engenheiro Coelho. Mas, bom, agora você está falando com milhões aqui pela gente, tempo, né? E certamente você vai ser uma inspiração. A importância do seu testemunho. Então, e a partir daquela noite, daquele momento, a minha vida começou a mudar muito, né? Eu orei a Deus, falei, Senhor, eu queria muito que o Senhor transformasse a minha vida. Eu quero ser um cristão de verdade, eu não sei como é isso, não sei se é possível, eu sempre ouvi falar de pessoas que andam com Deus, mas eu nunca experimentei isso. E começou a acontecer na minha vida. É um milagre, é uma coisa incrível. Eu perdi a vontade de fumar, de beber e comecei a me dedicar às pessoas. Comecei a amar as pessoas de uma maneira incrível. E, você e aí você resolveu fazer teologia? Um pouquinho depois eu estava dormindo, era mais ou menos meia-noite. Eu tinha orado bastante, estava lendo a Bíblia e na hora que eu me deitei, estava quase dormindo, eu escutei uma voz, não dá para explicar como, falando, filho, você vai estudar teologia. E eu levantei, balancei a cabeça, falei, de onde vem essa voz? Eu nunca havia escutado isso, mas era uma voz bem clara. E eu decidi, a partir daquele momento, acordei minha esposa, ela estava dormindo, ela acordou assustada, falou, o que foi? Eu falei, sim, eu vou estudar teologia. Ela olhou assim e falou, tá bom, boa noite, voltou a dormir, né? E aí eu fui mesmo, levei minhas filhas, tenho 3 filhas que hoje já são adultas, né? E foi uma experiência muito linda. Mas eu fui com o foco de ser um pastor voluntário. Não era meu objetivo entrar na organização oficialmente. Sim, até porque você estava ligado a negócios e a família tem negócios também, e tudo. Mas foi uma boa simbiose, né? Quer dizer, você teve a oportunidade de fazer um curso sobre teologia, tornou-se pastor. Foi muito bom. E aí, o que te fez trabalhar com essa classe de pessoas dependentes químicas? Olha, eu não fazia só isso, né? Desde que eu comecei essa caminhada ao lado de Deus especial, eu iniciei grupos de estudos, mesmo lá em São Paulo. Até hoje eu tenho grupos em São Paulo, eu procuro ir toda semana para reunir amigos, empresários, amigos, pessoas que não têm religião, ou alguns têm, algumas a gente vai lá para falar de Deus, né? Me reúno na casa da minha mãe e vão muitas pessoas lá.
Você mora em Arthur Nogueira, interior de São Paulo. Engenheiro Coelho, né? Uns 2 horas de São Paulo. Mais ou menos umas 2 horas. Eu procurei lá, o pessoal já está até me ligando porque eu não fui a semana passada. E principalmente o pessoal de São Paulo, cidade grande, é impressionante o desejo que eles têm de conhecer a Deus. Eu vou até contar um pedacinho rápido. Um dia tive que trocar meu carro, eu vi um anúncio numa loja em Moema e quando eu cheguei lá, fui até São Paulo, na hora que eu cheguei, eu fiquei até meio sem graça, porque era uma loja com carros muito caros, tinha Lamborghini, Ferrari e tal, eu estava procurando um carro bem simples, mas acho que entrou em alguma troca ali e tal, e eu falei, eu entro, não entro e tal, acabei entrando, o vendedor foi muito simpático, aí me mostrou o carrinho que eu queria ver, estava lá no fundo, eu fui lá, olhei, e comecei a conversar, e a pessoa que era o dono da loja, que eu vinha saber depois, ele ficava me olhando de longe, né? Ele ficava me olhando, me observando. E depois que eu terminei a conversa com o vendedor, ele veio até mim, o nome dele é Marcelo Bressan, um grande amigo. Ele falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. O que foi? Ele falou, você anda com Deus? Eu falei, eu ando. Por quê? Ele, por favor, vem aqui. Me levou para o escritório dele. Fiquei 2 horas com ele falando de Deus. E ali foi mais uma pessoa, chamou o seu pai também, começou a participar dos nossos grupos de estudos, né, de conversas com Deus. E assim eu tenho feito. Mas voltando ao assunto das clínicas, né, eu conheci uma pessoa incrível, o nome dele é Alexandre Castanheira, uma pessoa muito bacana, e ele tem algumas clínicas de dependência química já há muitos anos no interior. E quando eu estudei teologia, o que eu mais gostava era a área de capelania. Sempre gostei de visitar hospitais, visitar famílias e tudo mais, mas especialmente hospitais. E um dia eu, conhecendo o Alexandre lá em Arthur Nogueira, eu falei, Ale, você tem clínicas de dependência química, né? Ele falou, eu tenho. E eu comecei a visitar essas clínicas, já há muitos anos lá, quando eu fazia o curso de teologia, em 2000. E foi algo incrível, sabe? É algo tão especial. É difícil até a gente falar o que é isso, você se envolver com as pessoas, você sentir aquele amor, aquele carinho por aquelas pessoas, por você dedicar um pouquinho de tempo a eles. A gratidão é incrível. Alexandre, tanto é verdade que a primeira parte do programa a gente dedicou para ver um pouco do seu trabalho em loco e a gente agradece você ter a disposição de abrir as portas das clínicas para receber a nossa equipe de reportagem e vimos aí o trabalho maravilhoso que Deus tem concedido a você. Amém. Mas nessa parte do programa, o nosso tempo infelizmente está acabando, eu quero que você volte aqui outras vezes. Eu queria que você desse um recado, usando aquela outra câmera, para pessoas como você, que são empreendedores, que acham que nunca vão ter tempo de fazer um trabalho voluntário, que nunca vão poder fazer alguma coisa em prol do próximo, mesmo não precisa fazer teologia, como foi o seu caso, não precisa. Mas começar alguma coisa em prol de alguém. Que mensagem você tem para ele, nosso telespectador? Olha, o mais importante é a disponibilidade, você querer fazer alguma coisa junto com Deus. Eu não me sinto capaz, mas quando você se coloca nas mãos de Deus, fala, Senhor, me acompanha. Eu me lembro a primeira vez que eu fui numa clínica, eu não sabia direito como lidar, mas Deus naquele momento me ajudou, eu consegui, acima de tudo, demonstrar amor e carinho pelas pessoas. E quando você faz isso, o retorno é imediato. As pessoas passam a te respeitar, te amar também, e aí inicia um relacionamento de amizade, as pessoas passam a se abrir com a gente, a abrir o coração, além de deixar uma mensagem para eles, toda vez que eu vou lá, eu fico num cantinho depois, formo uma fila de gente para desabafar, para contar os seus pecados. Eu falo, vocês podem falar com Deus, não, mas eu posso me abrir com o Senhor, eu posso falar de Deus com o Senhor, ora por mim, é uma coisa linda. Eu saio de lá nos ares, né, pelo carinho que eles demonstram, isso não tem preço. E qualquer um pode fazer isso, né? Não precisa ser numa clínica, pode ser no seu dia a dia, no seu trabalho. Na própria empresa, Na própria empresa, sempre que a gente dedica um pouquinho de tempo a alguém, que é a coisa mais preciosa hoje, né? Isso traz um retorno incrível para a gente e para as pessoas também, eu acho, né? Alexandre, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Obrigado. Continue esse maravilhoso trabalho e outros que você desenvolve, não é apenas esse.
Que Deus te use poderosamente e volte aqui para contar outras histórias. Foi um privilégio tê-lo aqui. O privilégio foi meu, tá? Deus os abençoe. Você, telespectador, não saia do canal da Novo Tempo, não. Nosso programa ainda não acabou. Eu te vejo na próxima semana, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Desde já agradeço a sua audiência e continue ligado aqui na Novo Tempo, em nossa programação. Até lá. Obrigada, Sérgio, por mais este momento. Até a próxima semana. E o Fé em Ação fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas acessando as nossas redes sociais. Acesse lá o nosso Facebook, também inscreva-se no nosso canal do YouTube para ficar por dentro das novidades do nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se encontra na próxima semana. Um abraço e até lá!